Ô Tony, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Deus te abençoe. Alberto. É Alberto. Vovô Alberto, hoje eu estou aqui com o Tony. Ele é lá da sua região também, do Rio Grande do Sul. Ele é evangelista. Nós estamos aqui dentro da igreja sede em Brítipo, onde nós congregamos, onde nós cultuamos a Deus. As luzes estão apagadas agora. Uma hora dessa eu vou fazer uma filmagem aqui, com as luzes acesas, para o senhor ver aqui a igreja como é bonita. E o Tony, ele é evangelista da nossa igreja lá em Hartford, uma cidade vizinha. Hartford é uma cidade que, quando eu vim para a América, eu morei nela de maio até o mês de novembro. Mas nessa época o Tony não estava aqui, eu não conhecia ele. E eu quis ter uma conversa, essa conversa que eu estou tendo com o senhor sempre, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Então eu quis conversar com o Tony, junto com o senhor aí também. E, ô Tony, de que região você é lá do Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Porto Alegre. Novo Hamburgo, bem encostado em Porto Alegre. O vô Alberto é de Passo Fundo, é Passo longe Fundo. ou perto? Ele dá, eu penso que uns 500 quilômetros mais ou menos. De 400 a 500. Eu conheço Passo Fundo. Mas você conhece ali aquela região? Conheço Passo Fundo. Conhece tudo, Sim. né? E eu não sei conversar com você sobre o lugar lá de Passo Sim. Fundo e tal, porque é ele que conhece. Eu só sei pelo nome. Eu tive, acho que 2 ou 3 vezes em Passo Fundo. Eu viajava na época, quando eu era bem novo ainda, acho que 20 e poucos, 30 anos, uns 30 anos quase atrás. Uhum. Eu era bem moço novo, nem carteira eu não tinha, e eu andava por aquela região vendendo erva mate. Erva mate, Erva mate para chimarrão. E ele Naquela gosta de chimarrão. região. Ainda não tinha carteira, eu andava por lá, naqueles lugares. Sim. Ô Tony, quero dizer para você o seguinte, o meu sogro, para mim ele é uma pessoa muito especial. E ele é um homem valente, vitorioso, agora está aí com 77 anos e está passando por algum problema, algumas enfermidades, mas Deus tem sustentado ele, tem guardado. E eu tenho conversado com ele sobre o amor de Deus, né? E eu queria que você conversasse com ele também, falasse sobre... Nós estamos meditando aqui sobre o capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu queria que você falasse sobre esse versículo para o meu sogro. Que amor é esse? Que amor é esse, hein, Tony? Você que tem andado nessa caminhada. Tony, você tem quantos anos da presença de A Deus? minha vida toda. Desde que Eu nasci. Nasci na igreja, tive uns 4 anos longe da igreja, depois voltei, foi uns anos que aprendi muitas coisas, e quando nesses 4 anos que eu estive fora da igreja, para mim dormir de noite, eu tinha que chorar 1 hora, muitas vezes. Uhum. Eu tinha que chorar soluçado 1 hora, eu não conseguia dormir. Então, este amor de Deus faz muita coisa na nossa vida. E enquanto nós não entendemos o amor de Deus na nossa vida, fica difícil de nós crermos. E muitas vezes, Deus trabalha na nossa vida de uma forma extraordinária. E Deus não tem outra maneira de falar conosco, muitas vezes, porque o homem é de um coração duro. E Deus, não tendo outra maneira de conversar conosco, Ele muitas vezes coloca atrapalhos na nossa vida, coloca dor, coloca dificuldade, coloca coisas na nossa vida, caminhos na nossa vida que para nós é impossível. Uhum. E nós sabemos que nós temos que fazer e passar por aquela caminhada, aquele caminho, mas é impossível para nós. Então, nesse momento, o homem começa a se inclinar para Deus, porque não tem outra solução. Uhum. É somente dessa maneira, Sr. Alberto,
Para nós é um prazer, eu queria dizer antes no início, um prazer muito grande falar alguma coisa ao senhor, numa distância tão grande, porque o senhor é sogro do irmão Arcelino. O irmão Arcelino é um amigo nosso que temos aqui, um dos primeiros amigos que temos aqui. Temos uma alegria muito grande de estar compartilhando esse tipo de conversa, esse trabalho com o senhor lá também, que conhece a nossa região. Mas voltando àquilo que estamos falando, para o homem não há nada mais importante neste mundo do que ele herdar a salvação. Amém. Não tem mais nada nesse mundo. Porque nós, se formos jovens, qualquer um de nós podemos deitar em uma cama e amanhã não acordar mais. Sim, Ainda há dias passados, um rapaz com 26 anos, filho de um pastor, deitou e no outro dia foram ver, ele estava morto. Então chegou o momento dele, chegou a hora dele. E se às vezes estamos mais avançados na idade, que Deus foi bondoso para com nós e estendeu os nossos dias nesta terra, se estendeu os dias da nossa terra, então já estamos avançados em idade, o homem está avançado em idade, ele sabe e ele entende que a vida dele já está do meio para o fim. E isto é muito importante nesse momento. Eu penso que o homem começa a meditar nos seus dias, meditar na sua vida, meditar nos dias passados que passou, nas lutas, nas dificuldades, em tantas vezes em que nós tivemos um livramento de morte. Uma pessoa avançada na idade, como o senhor, seu Alberto, eu penso que foram muitas as vezes que era para o senhor ter morrido, talvez por um acidente, tantas coisas que nos vêm na vida, e isto não aconteceu, tanto é que o senhor está vivo, nos ouvindo. Deus. E muitos, seu Alberto, às vezes com 15 anos, 16 anos, 20 anos, Verdade. na primeira oportunidade que tem, no primeiro problema que tem, perde a vida. Verdade. E o senhor Alberto, o Tony, eu estava ali, dei uma saída ali para me conferir os minutos. Essa máquina só grava 10 minutos, para nós não ficar falando aqui sozinho. Aí, quando ela parar de gravar, os 10 minutos, nós continuamos conversando com ele. E o senhor Alberto, com certeza, o Tony, o meu sogro teve, como você está falando aí, ele teve livramentos na vida dele. Porque ele foi para Rondônia, no ano de 1970. Meu Deus, lugar difícil. 70 e poucos, eu não sei ao certo agora, é coisa de 73, 74, se ele estivesse aqui ele ia me falar para nós. E naquele tempo, em 1981, eu era criança, eu fiz uma viagem com meu pai, nós gastamos, hoje se faz essa viagem em 10 horas de ônibus, de Cuiabá a Vilhena, sabe quantos dias gastamos? 8 dias de viagem. Então eu não sei, meu sogro talvez ele tenha gastado 30 dias, em 1970, não sei o quê. Eu já ouvi alguma coisa, mas eu não lembro para te falar. Talvez ele tenha gastado 30 dias. E imagina quantos livramentos ele recebeu quando estava vivendo, passando por esse período aí. Não existia lá. E como Deus nos livra muitas vezes de acidente, Exato. da mão de homens maus. Porque às vezes tem pessoa que por um nada, um homem mau, lhe dá um tiro, um assalto, tantas coisas assim. Mas quando nossos dias estão avançados, é porque Deus tem um plano de salvação na nossa vida. Amém. Ô, Alberto, nós vamos parar agora, o senhor vai continuar assistindo, que já está completando 10 minutos. E aí o Tony vai continuar essa conversa com o senhor aí, tá bom?